Paola Carosella. Paola, vem aqui, vem. Venha. Olá! Tudo Que bem? lindo teu estúdio! Não é lindo? Tudo bem? Obrigadão, viu? Tanto Senta. tempo! Tanto tempo. A gente se vê todo dia, né? Ai, Paola, um prazer, realmente. É muita felicidade ter você aqui hoje, de verdade. Só que eu vou te convidar para um papo diferente hoje. Não é só aquele papo de comadre que a gente sempre tem, não, tá? Ok. Vou te convidar para participar do Menu da Minha Vida. Olha, meu turbantão ficou enorme. E ficou lindo. Eu achei ele no camarim e gostei. É da Lala. Muito obrigada. Uau, que lindo! Olha que lindo. Muito obrigada. Menu da minha vida. Quer dizer, da minha vida, no caso da vida da Paola, tá aqui. E aqui do outro lado tem, de fato, os pratos, né? Tem as entradas, vários pratos, que são vários momentos da vida dela, né? No prato principal também, na sobremesa também. A sobremesa, na verdade, é uma surpresa para você, tá, Paola? Começamos pelas entradas, chefe? Tem entrada, prato principal e sobremesa. Exatamente. Sobremesa eu não vou nem olhar. Por enquanto não olha, tá? Não. Uma entrada, férias com a avó. Adoro isso. É engraçado porque parece charmoso, né? Férias com a avó. Mas, na verdade, Ah, não era? não éramos ricos. Sim. Nasci em classe média, imigrantes. Então, tudo era uma história bem imigrante. Então, quando a gente saía de férias, não era o que você imagina de ir para o aeroporto e pegar o avião de malas. Não. Era subir no caminhão do meu avô, que era caminhoneiro, e a gente ia para a praia. Chacoalhavam até a praia, na boleia. De caminhão. Que lindo. Mas era legal para mim, Para era você, bonito, criança, máximo. devia ser uma aventura, devia ser bom. Eu gostava. Eles eram muito rígidos, sabe? Não eram uns avós super afetuosos, eram muito limitados, muito rígidos, imigrantes. Mas cresci muito perto deles. E essas férias eram legais, eu tenho lembranças muito fortes. Uma delas são os baldes. A gente ia na praia e pegava almejas. Sim. Almeja é como se fosse um mexilhão branco, mas é muito mais gostoso. Muito gostoso. Muito É delicioso. E o meu avô me ensinou a comê-las de um jeito único, que muita gente eu acho que come, mas eu lembro muito. Que é abri-las lá na praia, tirar o bicho, passar na água do mar e comer. E comer. Tudo na sua história tem uma Lembra a relação comida, com comida, né? muito forte. Sempre tem uma relação com comida, né? Sim, então não é raro que eu tenha escolhido Não. essa profissão, porque realmente foi muito forte. Italiano tem a Claro, cultura tem uma da relação mesa. com comida muito forte, Tem né? uma relação muito forte com cozinhar, com colher e plantar. Já que você entrou em carreira, tem um outro item na nossa entrada do Sim. menu, que é o início de carreira. Sim. Com todas essas referências de cozinha, foi fácil? Foi difícil pra caramba? Eu sentia que eu queria aprender a cozinhar, trabalhar com cozinha, com comida, mas eu tinha muita vergonha, primeiro, de manifestar. Era mais lógico falar que quero ser astronauta Do que eu quero quero ser ser cozinheira. Então, eu tinha uma espécie de vergonha, não sabia como dizer. Minha mãe já tinha se recebido, estudado, era uma advogada, mas ela foi super legal. Ela me ouviu. Que sorte. A gente começou a procurar para eu fazer alguma coisa enquanto não sabia o que fazer e trabalhar. Era necessário que eu trabalhasse. Então, eu fui trabalhar secretária de um grande amigo dela, que tinha uma empresa de construções. Então, Tudo eu era a ver secretária. com cozinha. Nada. Mas no segundo dia eu já estava cozinhando, porque o primeiro dia que eu fui no meu trabalho, eu conversei com ele, falei, contei do meu sonho e ele falou, olha, a gente quer fazer uns almoços aqui para clientes. No lugar de levar clientes no restaurante, a gente quer trazê-los aqui. São poucas pessoas, sei lá, 4 a 10. Por que você não cozinha e faz os almoços? E eu topei. E eu curti muito fazer isso. E passaram alguns meses, foi muito pouco, foram 2, 3 meses até que ele, o Xavier Capdeville, um francês, amigo da minha mãe, ele me chamou e falou, olha, você cozinha muito bem. E realmente você deveria estudar, não faz sentido você estar aqui. Vou te apresentar um grande chefe que chamava Bernard Clos, outro francês, que nessa época tomava conta do Clark's. E Clark's é um restaurante muito tradicional do microcentro em Buenos Aires, muito bonito, uma espécie de bar inglês, mas com comida francesa, muito refinado. Me apresentou ele, conversei com ele, ele falou, olha, vai ser muito difícil para uma menina entrar numa cozinha. Ele falou, literalmente, você vai ser devorada, eles vão te comer de garfo e faca. Que idade você tinha? 18. Uau, é difícil. Mas ele falou, mas deixa eu ver. E me ligou uma semana depois para 2 coisas. Primeiro, para me convidar para jantar. Ui? E segundo, para me falar que tinha um restaurante que fazia fondue e raclette, chamava La Cave du Valais, que só trabalhava com mulheres. Se eu queria, ele me arrumava um estágio.
Então eu fui conversar com ele e ele falou, ele era muito, muito sério, meio mal-humorado, ele falou que me arrumava um estágio, eu tinha que pagar para estagiar. Ele me cobrava $100. Na época era como R$1.000 agora, por mês. Eu fui, conversei com a minha mãe para ver se era possível, ela falou que sim, e foi assim que eu comecei. Meu primeiro passo foi esse, um estágio num restaurante suíço, onde eu fiquei por 1 ano. E aonde eu, muito rápido, descobri que não tinha dúvidas que o caminho era esse, que eu curtia muito estar nesse espaço. De 18 anos até hoje, que história linda. 46. Você fala muito... não precisa contar. E a sua relação com a sua filha? Porque você também só tem uma menina, como a sua mãe só teve você também só tem a Francesca, né? Quando eu soube que estava grávida de uma menina, fiquei um pouco triste. Porque eu tinha muito medo de repetir a história minha com a minha mãe. Porque, se bem eu amo profundamente a minha mãe, foi uma história muito difícil. Claro. Que teve as suas nuances extremamente difíceis. A minha mãe era depressiva, era extremamente narcisista, tinha uma necessidade, tinha uma insegurança muito grande. E isso trouxe muitas dores na minha infância. Muitas dores, eu fiquei sempre muito longe dela, era impossível chegar perto, era impossível ver ela feliz. Então, quando eu soube que era uma menina, não sei por que na cabeça eu imaginava que se fosse um menino ia quebrar mudaria a tradição. tudo. Mas o amor que eu sinto por ela, que é um amor único e que é gigantesco, ele foi vindo. E também, eu acho que uma coisa que demora muito é quando a mãe nasce. Porque o filho nasce, mas a mãe não nasce. Para mim, não nasceu na hora que o filho nasceu. Eu soube proteger, soube amamentar, soube fazer dormir, soube pôr chupeta, mas... E educar. Tem uma coisa que Luiz, meu psicoanalista, fala que eu nunca vou esquecer da educação, que é mãos de ferro com luva de seda. É lindo isso, muito bonito. Tem um outro item na sua entrada, todas as sextas. É um livro de histórias, é um livro das histórias da sua vida contadas de uma maneira que tem relação com a cozinha. Eu queria fazer um livro, mas eu não sabia que livro eu queria fazer. E demorei 3 anos para escrever o Todas as Sextas. Tem várias coisas da sua personalidade nele que estão aqui, que eu gosto muito. Foi quando eu descobri, eu falei, ok, eu vou contar a minha história e eu vou costurar as receitas dentro da minha história, porque ali sim elas fazem sentido. Sim. É muito bonito, muito bonito. Eu chorei várias vezes lendo, fiquei emocionada mesmo de verdade, várias vezes lendo, em vários episódios, talvez porque me toquem especialmente, tem a ver com a minha própria história. É muito comovente, porque eu também tive muita solidão na infância. Eu tenho 2 irmãos, mas eles são muito mais novos do que eu. Então eu passei um período longo da infância numa família muito nuclear e muito sozinha. Eu vou chorar. Por que a gente... Que louco, né? É muito louco. É muito louco. Mas eu gosto que a gente não tenha perdido essa sensibilidade de jeito nenhum. E que a gente consiga conversar sobre isso. Sim. É muito legal, né? Vamos para os pratos principais? Vamos. Ai, ai. Bom, não consigo nem ler, porque tá tudo molhado aqui. Deixa eu ver, deixa eu escolher uma bem bacana aqui. O Arturito. Arturito foi um restaurante que eu abri depois de ter fechado. Eu não fechei o Júlia. Eu tive um problema com meu sócio no Júlia, que foi meu primeiro restaurante. Que era maravilhoso conhecer. Era muito legal e eu amei muito fazer, porque foi o primeiro restaurante de chefe descolado. Só tinha o Ici Bistrô e o restaurante do Atala, o primeiro, não o Dom. Não o Dom. Quando abriu o Júlia, que era um restaurante com cozinha aberta, onde a chefe estava aí, que mudava o cardápio. Então, quando saí do Júlia, tirei um ano sabático, viajei um pouco e depois voltei e falei, preciso urgentemente abrir um restaurante, mas não tinha muito dinheiro. Comecei a procurar investidores e quem se interessou em investir foram uns colegas cozinheiros e restaurateurs da Argentina, que eu admirava muito. E a gente sempre tem que fazer alguma cagada na vida. Então, eu me associei com 7 argentinos. 7 de uma vez? 7 de uma vez, que colocaram dinheiro, mas eu era a única que trabalhava aqui no Brasil, eles estavam lá. Que delícia. No primeiro ano foi legal, foi divertido, mas mais ou menos, porque o restaurante foi feito com a estética deles, com a pegada deles. Eu tinha meu poder lá na cozinha, mas não embaixo. Então, o Arturito cresceu como um restaurante muito solene, muito sério, meio caro, muito escuro, que era o tipo de restaurantes que eles faziam em Buenos Aires e eles tinham muito sucesso. Aliás, vários muito bem sucedidos.
Mas não era Paola e não era São Paulo. Aí eu falei, olha, Paola, você vai fazer o quê? Você vai continuar no lugar que você não gosta ou você vai mudar a vida para que ela seja do jeito que você mais gosta? Então, eu falei, não vou continuar desse jeito, mas eu não tinha como comprar o restaurante deles. Então, eu tive uma estratégia de negócios um pouco arriscada, que foi, eu vou abandonar um pouco o restaurante, eu vou deixar o faturamento cair. E quando, depois de 2 ou 3 meses, o faturamento cair, eu vou fazer uma oferta. Você estava matando o seu filho para poder comprá-lo de volta. Exatamente. Uia! E aí, bota risco nisso, hein? Bota risco nisso. Aí, depois de 3 ou 4 meses, o faturamento caiu 30% e comprei. E fiquei Ficou com uma endividada, dívida imensa. E o restaurante com o faturamento caindo. Caindo. E aí eu fui uma noite de madrugada, arranquei todas as madeiras escuras que tinha nas paredes. Com suas próprias mãozinhas. Sim. E Ui. no dia seguinte, pintamos de branco. É brava essa mulher, amigo. Você não tem ideia do que é brava essa mulher. Pintamos de branco, trocamos algumas coisas. Eu mudei algumas coisas no salão, mudei algumas coisas no cardápio, trouxe mais frescor. E foi em 2013. Tinha 2 assuntos rolando na cidade de São Paulo. Assaltos em restaurantes. Sim. E a lei para não beber, né? Se beber, não sim, dirija, não que dirija. eu sou super a favor. Claro. Isso fez que o movimento caísse ainda mais. E começou a se falar que os restaurantes eram muito, muito, muito caros. Então não adiantava muito ir, porque primeiro será roubado, não podia beber, eram caros, então melhor jantar na casa dos amigos. E a Folha de São Paulo me convidou para escrever um artigo sobre o que eu achava, se os restaurantes eram muito caros. E eu falei que sim, que os restaurantes eram muito caros. E escrevi um artigo explicando como se compõe a conta, por que eles são muito caros e por que muitos dos clientes paulistanos amam o serviço dos restaurantes na Europa, onde tem um garçom e o dono na cozinha e apenas tem 2 pessoas para 50 lugares. E aqui fazem assim para que alguém recolha o guardanapo que caiu no chão. Tudo isso tem um custo. Claro. No dia seguinte, meu restaurante bombou. E, além do mais, apareceu, em 2014, o MasterChef. O MasterChef. Que realmente mudou a percepção que as pessoas têm da comida. Sim. Vocês, nós, em última instância, colaboramos muito para criar uma nova cultura a respeito de comida, culinária, gastronomia, restaurantes. Isso mudou.